O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, agradecendo a sua audiência, a sua participação depois do longo feriadão aí. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está sempre falando aqui a partir das 9h30 da manhã nas nossas redes sociais. Você pode mandar sempre perguntas, informações aqui para os nossos convidados. Também, se quiser, a reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Estamos aqui, ele está de volta aqui, sempre abrilhantando aqui os microfones do Jornal em Foque, agora como o novo presidente de volta, o novo presidente do PSB aqui em Santos, o vereador Benedito Furtado. Vereador, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença novamente. Bom dia, meu amigo querido, meu parceiro, meu mentor, né? Que é isso? Sou seu fã, você sabe disso. De Maria, estou aqui como sempre, né? Primeiro dar bom dia também para os seus telespectadores, né? As pessoas que lhe assistem, internautas, as pessoas que lhe assistem aí permanentemente, né? E me colocar à disposição, né? Para o debate amplo, franco e restrito, né? Exatamente. Muitos temas aí para a gente abordar aqui no Jornal em Foque de hoje. Vereador, o senhor, vamos começar agora, o senhor acabou de ser eleito à volta aí à presidência do PSB de Santos, aí um grande evento que aconteceu na Câmara de Santos nesse aspecto. O que representa aí essa volta, essa retomada aí à presidência do PSB aí, né? Tudo calmo, tudo tranquilo aí. O PSB andou algum tempo atrás, andou meio atribulado aí. O PSB passou por um período muito complicado, né? Eu já fui presidente várias vezes do partido, né? Aliás, eu estou no partido desde 1988. Caramba. Acredito que seja, né? Foi o meu único partido, né? Depois do MDB. Eu fui do MDB na época da ditadura, né? Então logo veio o pluripartidarismo, né? No ano que a gente recebeu o registro de voto, em 88, eu fui para as fileiras do partido com o qual eu me identifico, né? E me identificava, né? Que é o socialismo democrático, né? Um partido de centro-esquerda, né? Focado na questão ética, enfim. Mas passou por um tumulto, né? De repente, a gente, sem saber, né? Eu filiei uma bolsonarista no partido que jurava para mim, né? Que dizia que tinha o socialismo no coração. E aí, infelizmente, ficou complicado, né? Foi quando a gente criou o PSB autêntico, né? E fomos para o embate e ventos nobres, né? Sopraram sobre nós. E ela se foi para o leito natural dela, né, a moça, né? E agora, né, com o fim do mandato tampão, a gente teve um mandato tampão em que eu fiquei na vice-presidência, o presidente era o Fábio, né? Que é o secretário atual secretário de Saúde, né? E com o fim do mandato, na realidade, houve um consenso do partido em me reconduzir para a presidência, né? Ontem, aliás, fizemos uma bela reunião com mais de 50 membros do partido, né, discutindo, né, formamos várias secretarias. Agora o partido está ampliando, fortalecendo a Secretaria da Juventude, a Secretaria do Movimento LGBT, a Secretaria da Negritude Socialista, Secretaria da Mulher, Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, talvez a primeira no Brasil, o partido está criando, né, e estamos indo, né, vamos botar a casa em dia, né, e vamos tocar o partido para frente com uma proposta efetiva, né, e uma possibilidade para que no futuro, talvez, quem sabe, já agora, na próxima eleição ou nas próximas eleições para prefeito, a gente tenha algumas candidaturas aí, né, surgindo desses novos quadros que estão aderindo, e nos quadros antigos também, que nós temos excelentes quadros. Né? Porque o PSB já participou de eleições majoritárias, né, está um pouco mais distante, digamos assim, mas tem quadros importantes aí, sempre de
de um trabalho importante, especialmente, isso é uma das críticas que são feitas, né, os partidos mais de centro-esquerda, mais de esquerda, acabaram deixando um pouco de lado justamente essa base, né? A gente já visto o que acontece com o PT, que tem um problema de renovação de nomes, né? E obviamente o PSB tem essa preocupação também nesse sentido aí de você renovar novos ares também com novas ideias, né? E quem sabe aí ter aí uma candidatura própria, né? Por que não, né? O nosso, aliás, o nosso membro da executiva do partido, que comanda a Secretaria da Juventude, tem 18 anos. Olha aqui. É um garoto de 18 anos, moleque muito bom, né? São novos tempos, né? Sim. A gente vai... E o núcleo de jovens do PSB está muito organizadinho, muito estimulado, né? Eu estou ficando... muito estimulado também. De repente eu volto a ser jovem, né? Por que não? Né? Por que não, né? Vereador, outro assunto também que o senhor está analisando, o senhor que está... o senhor não gosta muito, mas o senhor é o decano da casa mesmo, sei que é um termo que o senhor não gosta. Me chamando de velho, né? Que é isso. Mas assim, o senhor, pela sua experiência, tudo... O senhor pode dizer que essa legislatura tem sido uma das mais agitadas aí em termos... né? Porque a gente tem uma oposição dentro da oposição. Né, que eu acho que nunca aconteceu isso em Santos, não me lembro nesse sentido. Você tem de um lado o PL e do outro lado o PT e o PSOL. Né? O PSB, outra vertente, o senhor e o vereador Chita também do PSB. Como o senhor está analisando pode dizer, esse início dos mandatos aí dessa atual legislatura? Está engraçado. Está engraçado e interessante. 3 horas e meia de sessão. De vez em quando eu me divirto um pouco, né? Porque na realidade nunca ia se... já começou na primeira sessão, né? Com a escolha da liderança da oposição, né? E aí você tinha o PL, quem lidera a oposição, né? Sim. É um vereador, né? Uhum. É o líder que fala pela oposição, é um vereador. Só que ali o PL não queria ser representado pelo PT e pelo PSOL e estes por eles, né? Houve um imbróglio lá, a conclusão, mas quem tinha como a oposição maior era a oposição do PL, venceu o PL e o líder da oposição hoje é o PL. E o PL tem votado junto com o PT e com o PSOL, né? Porque como são oposição ao governo, né? Eles acabam falando a mesma linguagem no que se refere à oposição ao governo. Enfim, então... E é interessante... Mas se falar em termos ideológicos... Aí é outra discussão, né? Quando vai para a questão nacional, até a questão estadual também, né? Sim. Aí a coisa... Mas estão unidos para bater no prefeito, né? Para bater no governo aqui, né? Para cumprir o seu papel, né? Claro. E fiscalizar o governo e apontar aquilo que eles entendem que está errado, né? Que está errado. Às vezes, né, o que se mostra não é bem aquilo e tal. Você sabe que a verdade tem 3 faces, né? Claro. Tem a minha verdade, a sua verdade e às vezes a verdade verdadeira, né? Exatamente, né? Então está engraçado, está engraçado. Porque as audiências e a audiência também na internet, nas redes sociais, muita gente assistindo simultaneamente, algo que era... Convenhamos, não era algo que tinha grandes audiências, grande procura, mas especialmente para alguns temas, né? Alguns temas que envolvem, por exemplo, eu pego o exemplo, o senhor falou do jovem, aí me lembra da Câmara Jovem, daquele projeto que foi apresentado pelo vereador Cacá, de um jovem, né, da Câmara Jovem, que inclusive estão de volta à nova legislatura também, né? E esse projeto acabou causando uma polêmica, quase 2 horas para discutir a questão da educação e sexualidade. Foi E aí, De Maria, que a Câmara mostra o quanto a Câmara Municipal de Santos é conservadora. E mostra o quanto a sociedade santista é conservadora, né? Sim. Porque a Câmara, majoritariamente, reflete. Ela é conservadora, né? Reflete o que é a sociedade, né? Não tem a menor dúvida. Nesse aspecto, eu acho que a cidade evoluiu muito. A cidade foi uma cidade progressista, uma cidade muito à frente do seu tempo, uma cidade que inovou em muitas coisas aqui, né? E de repente a cidade parece que parou no tempo e o conservadorismo, apesar que o conservadorismo agora está virando moda no planeta. Sim. Não é só aqui, né? Veja a eleição do Trump, veja a eleição de alguns partidos de extrema direita crescendo na Europa e até governando, no caso da Itália, né? Enfim, não só a Itália, agora, né? O Equador o Equador ele foi reeleito, né? Foi reeleito. Mas era mandato tampão, mas havia uma candidata mais de centro-esquerda. Então eu acho o seguinte, eu acho mas isso é salutar, eu acho que o debate é o debate, né? Eu gosto muito de debate, né? Eu gosto muito de governo, qualquer governo sem oposição,
né, ele acomoda. Né? Então a oposição é a mola propulsora para que a máquina pública funcione, se não adequadamente, pelo menos que se aproxime, né, das necessidades da sociedade. Né? Eu acho isso salutar. E aí, dentro desse contexto, a gente não pode fugir também, na semana retrasada tivemos aí um embate na Câmara dos Vereadores, que é um pedido que há muito tempo não acontece, né? Acho que o último foi em 2011, se eu não me engano, 2012, uma CEI, né? Comissão Especial de Inquérito, no caso pedida pelo vereador Alisson Salles, do PL, para a secretária de Segurança Pública, que também é do PL, né? A Raquel Galinatti, também, a respeito de uma série de questões que ele coloca nesse sentido, e a gente percebe aí que o clima está esquentando ali no Legislativo, né? É claro, vai passar pelas comissões, tudo, né? Como é que o senhor vai, inclusive a secretária Raquel também participará aqui do programa, tanto o vereador Alisson já esteve participando aqui conosco também, os microfones estão sempre abertos, até para esclarecer aí, porque parece que virou uma coisa meio pessoal também, algumas coisas nesse aspecto. Como é que o senhor avalia aí esse embate? E, obviamente, a situação no próprio Legislativo. Tudo começou com um requerimento, o primeiro requerimento, que foi um requerimento, aí não foi do PL, né, não foi dos vereadores do PL, foi um requerimento da vereadora Débora, que pretendia convocar o secretário de Desenvolvimento Urbano por conta dessa questão, né, de problemas que supostamente estão acontecendo naquela secretaria, né? E é praxe. Urbano ou social? Não, desenvolvimento social. Urbano não, social. Né? O Elias. Né? Isso. E é praxe na Câmara, né? Eu me lembro, desde que eu estou lá, e já faz alguns anos, você sabe disso, né? A gente lá, por uma questão de cortesia, de fidalguia, né? A gente normalmente, o líder do governo solicita que transforme o requerimento em convite. Normalmente as pessoas aceitam, né, que o requerimento é do vereador, ele aceita se quiser. Né? E aí foi feita a solicitação, eu também fiz a solicitação, afirmei que eu não voto, por uma questão até de, né, eu acho meio, né, a gente tem que conviver bem. Né? Sim, a cidade é um ovo, literalmente. Enfim, e fizemos, aí o PL foi para cima com tudo, a vereadora também não aceitou e tal, né? Conclusão, foi derrubado o requerimento dele e tal, ele veio à Câmara, enfim, veio numa audiência pública, né? Aquilo foi né, resolvido. Aí, logo em seguida, vem o que eu chamo de, na minha opinião, né, o requerimento do Alisson, né, do vereador Alisson. Derrubou, né? O pedido foi derrubado. Derrubou. Ele sabia que ia ser derrubado. Ele sabia que ia ser derrubado. Tem que ter voto para aprovar. Sabe que não tem voto, foi feito o mesmo apelo, né, para ele, e ele simplesmente não aceitou também. Não, só quer convocar com vários argumentos, cada um tem seu argumento, claro. Né? A base do governo tem um argumento, eles têm outro argumento. Bom, foi derrubado como estava previsto. Derrubado, então vou procurar uma CEI. Né? Vamos entrar com uma CEI. A CEI, para uma comissão de inquérito, né? Eu já presidi uma CEI aqui, que foi uma CEI das aposentadorias aqui na Câmara, no meu segundo mandato. Né? As famosas aposentadorias né? Isso, que era 43% das aposentadorias no Legislativo eram aposentadorias especiais, né? Caixa preta, ali brava. Uma vergonha aquilo. Né? Conclusão, foi uma CEI que funcionou, né? Alguns tiveram que voltar. Vários voltaram, 12 ou 13 tiveram que voltar. Só para você imaginar, tinha estivador, na estiva ele era estivador mesmo, né? Mas na prefeitura ele era contínuo, né? E estava aposentado por invalidez, enfim, não tinha assim, sabe, tinha coisas do arco da velha, né? Mas foi resolvido, né? Foi uma CEI que funcionou. Depois que eu me lembre, a da CT, foi a última, né? Enfim, mais de uma década, foi a última, do governo né? Papa, se eu não me engano. Isso. Teve uma outra também. Foi aquela que eu acho que não sei se foi eu acho que foi sim, aquela do desvio de dinheiro. De uma funcionária. De uma funcionária, lembra? Né? Aquela foi pesada também. Né? Mas aí foi uma coisa mais individual dessa funcionária. Isso, que foi condenada. Sim, enfim, foi condenada. Né? Eu me lembro disso. Também na mesma... Então são coisas, é para coisas, é um tema específico e muito pesado, né?
Ele fez uma solicitação, teve dificuldade para conseguir as 7 assinaturas, que são necessárias 7. Ele tinha conseguido 6, aí depois de muito tempo, foi conversando, até o vereador Chico acabou assinando também. Os demais não assinaram. É claro, o requerimento entra, vai para as comissões analisam, depois vai para o plenário, e o plenário é que vai decidir se vai ter ceia ou não. Agora, o problema aí não é ter ceia, não é convocar ou convidar. O problema é o seguinte, é que no caso do PL, tem uma briga dentro do PL. Né? É gente do PL brigando com gente do PL. São vereadores do PL. Sim. E a gente sabe que por trás disso tem questões políticas que envolvem... As eleições no próximo ano. Envolve a ex-candidata a prefeita. Você sabe perfeitamente que a candidata a prefeita de Santos era do PL. Né? A deputada Rosana Vale. E a secretária de segurança veio no mesmo período para Santos, do PL, para ser secretária de segurança de Santos. É a primeira suplente do PL na Assembleia. Primeira suplente na Assembleia. Então o que ocorre? Tem uma rixa dentro do PL acontecendo. E essa rixa está alimentada de uma forma ou de outra, porque o esposo da deputada é o presidente do PL, né? É ele que reúne a bancada, conversa com a bancada e tal, né? E a gente, nos bastidores, a gente sabe que tem uma briga lá dentro. Ora, nós não vamos, a Câmara não vai se guiar, né, por problemas internos dentro do PL. Isso é um problema do PL, é lá atrás, né? A gente não vai criar um problema, criar crises dentro do governo, porque o que ocorre é só, né, se você tem assistido às sessões, você está vendo como as sessões estão se conduzindo, né? Sim. Então, eu acho que o parlamento ele tem coisas, tudo é importante, né? Mas a cidade tem, sabe, a gente está centrando as coisas agora em problemas que às vezes extrapolam os limites dos interesses da sociedade, né? E aí acaba envolvendo a sociedade quando as redes sociais são ativas e são muito mais eficientes do que as redes sociais. São as bolhas, né? São as bolhas, né? Então eu vejo assim, né? É uma briga interna lá do PL que está repercutindo dentro da Câmara, e eu acho que isso não é bom para ninguém. Não é bom para a cidade, não é bom para o Poder Legislativo, não é bom para o Poder Executivo. É bom para um outro vereador que cresce, né? E você sabe perfeito, tem vereadores que crescem nas redes sociais, que sabem utilizar as redes sociais, conhecem, né? E mexe, né? A forma como apresenta o discurso, né? Algumas coisas eu acho que tem que ser... Tem situação que, por exemplo, quando eu paro num problema parecido com esses que estão sendo levados, qual é a minha função? O que eu faço? Ministério Público... Não, cobro do prefeito, cobro do executivo, o executivo me manda a resposta. Eu não me sinto satisfeito, eu vou ao Ministério Público e vou ao Tribunal de Contas. Porque, em última instância, qualquer resultado de SEI, né, político, né, vai para onde? Vai para o Ministério Público e vai para o Tribunal de Contas. Sim. É para onde vai, né, não vai para outro lugar. Né? Por que ficar aí 6 meses... sangrando o legislativo, e a gente sabe que sangra. A minha comissão levou mais de 6 meses. Elas levam tempo, porque são várias reuniões, enfim. Isso, eu não sei se isso ajuda a cidade. Às vezes até paralisa o parlamento, né? Como está acontecendo no Congresso Nacional. É isso. Está paralisado. Né? Se a gente for analisar o que lá o parlamento está trabalhando... essa coisa da anistia. Parou o Congresso. Exatamente. Né? Anistia só se fala em anistia. Né? Eu não entro no mérito. Né? Lá é lá, aqui é aqui. Sim. Então eu acho que a gente precisa... matérias na Folha, inclusive, que o Congresso está parado. Parado por quê? Por conta de anistia e uma anistia. Que querem dar anistia, né, uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive para quem não foi condenado ainda. Como é que você vai anistiar quem não foi condenado? Né? A presunção. A presunção, olha, eu sei que eu vou ser condenado, né? É uma esculhambação. O Poder Judiciário hoje, a cada dia e cada vez mais, está sendo desacreditado, né, pela extrema-direita brasileira. Isso é ruim, né? As instituições não podem ser atingidas dessa forma. Né? Então isso é complicado, né, meu? Nós temos, graças a Deus, a democracia se sustenta em 3 pilares, né?
que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Né? É melhor, não tem outra fórmula. Né? Essa é a melhor fórmula. A cada eleição tem se troca ou não, né? A pessoa vota, escolhe e tal, mas essas coisas estão muito confusas na cabeça do povo hoje em dia. Né? Exatamente. E hoje você tem as redes sociais que viraram a rede das intrigas sociais, né, vereador? Esse é um fato. Vereador, a gente vai para o rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o vereador, presidente do PSB em Santos, Benedito Furtado aí, e trazendo, obviamente, informações importantes sobre o Legislativo Santista. Vereador, o senhor tinha falado no bloco anterior, né, essa questão dessa SEI, que é uma preocupação de paralisar aí as outras ações, as outras discussões na Câmara, e até a legislatura passada o senhor estava à frente, como houve nova legislatura, houve mudança das comissões, e agora é o vereador Chico que está à frente, que é algo que o senhor conhece muito bem, que é a questão da lei de uso e ocupação do solo da área continental de Santos. O senhor conhece muito naquela área, frequenta muito o Caruaru, enfim, o senhor é frequentador assíduo daquela região, que, para quem não sabe, ali é Santos, né, divisa com Bertioga, mas ali mora uma população pequena em relação, obviamente, à nossa cidade, a parte insular, mas aquela região vive um momento, pelo menos a médio prazo, de impacto. A gente vai ter o futuro túnel Santos-Guarujá, a gente tem aí a terceira pista da Imigrantes, que vai passar por aquela área ali também nesse sentido. A gente também tem ali que está o nosso aterro sanitário e tem data de validade aí também, parece que pode ter mais algum outro prazo, mas o prazo vai até 2029, a gente está correndo quanto tempo, e as coisas estão acontecendo. Enfim, aquela área que é uma área enorme, o próprio secretário Glaucus, que também agora está na pasta de meio ambiente, né, falou aí que a ideia, o projeto é endurecer ainda mais, ou seja, ampliar ainda mais a questão ambiental naquela área. Como é que estão as discussões, ainda que o senhor não esteja mais à frente da comissão, da questão, mas essa pauta deve ser aí, obviamente, discutida ainda mais porque tem que planejar, né? E, obviamente, os interesses são muitos diante dessas futuras obras que vão acontecer. Bom, eu ainda sou da comissão, né? Eu sou o vice-presidente da comissão. Mas não eu era o presidente, né? Eu, inclusive, era o relator no mandato, eu avoquei para me relatar, e eu tenho algumas divergências que eu vou apontar. Sim, aqui, claro. As divergências que eu tenho, né? Mas eu sou da comissão. Para deixar claro o seguinte, a área continental, o Santos, nós temos aqui 39 quilômetros quadrados aqui na área insular. Se você levar em consideração desses 39 quilômetros quadrados, pelo menos 10 quilômetros quadrados já estão ocupados pelo porto. Sobra 29 quilômetros quadrados aí
28, 26, sei lá. Já pelo porto, já contando o futuro terminal. Não, eu tô falando, eu tô trabalhando, veja bem, não é uma coisa precisa. Sim. Eu acho que o porto ocupa, com seus terminais aí... E o futuro, a expansão do porto. A expansão futura aqui na área insular, já ocupa uma boa parte, né? Sim. Se você é o Macuco quase todo, já... Né, ali a área da Alemoa, enfim, aquilo tudo ali tem, você nem imagina o que tem de área portuária e retroportuária. Portuária e retroportuária, né? Então tem muito. Então a cidade hoje, isso aqui é um paliteiro. Eu acho que é a cidade mais adensada do Brasil. Sim, mais vertical. E só cresce para cima, né? Existe uma visão das pessoas que trabalham no ramo, eu diria que da arquitetura aí, mundo afora, né, que precisa se adensar cada dia e cada vez mais para evitar ocupar. Ocupar mais. Ora, a gente já sabe que não tem mais condições, né, aqui em Santos de ocupar mais do que já está comprometida, não só com o que já foi feito, mas com o que está reservado para se fazer. Que é uma coisa de doido hoje, né? Tá uma coisa de louco. Então, 2/3 da população vive em prédios. Isso, 2/3, né? E a cada dia e cada vez mais, a população, pelo menos a população mais pobre, classe média, baixa e o povo pobre está sendo expulso daqui. Né? Nós temos lá 240 quilômetros quadrados, é 39 contra 240 quilômetros. Moram lá na área continental, vou chutar para bem alto. 15 mil pessoas em 240 quilômetros quadrados. Né? Hoje, boa parte da área continental, né, já está entregue à atividade portuária. Você sabe disso, né? E cada vez se amplia mais. Né? Poligonal. Isso, né? Boa parte. Né? São áreas que o município não tem poder algum, né? De todos os bairros que tem lá, agora eram 9, parece que agora na mudança parece que vão para 12 ou 14 bairros, né? Bairros, inclusive, a maioria deles. Quais os bairros que tem gente morando? Caruara é o bairro maior, depois, segundo bairro, é Monte Cabrão, o terceiro é aqui a Ilha Diana, quarto, sei lá... Tinga ali, não? Não. Quarto, Iriri. Talvez o Iriri, quinto, o Vale do Quilombo. Os demais, tem ninguém. Né? Enfim, então a gente tem aí 15 mil pessoas nessas... Até por um tempo atrás, nem eletricidade tinha acontecido. O Iriri, né? O Iriri só tem numa parte, né? Não tem, só tem no Iriri alto. Né? O Iriri baixo não tem. O Iriri baixo tem, no alto não tem. Eu acho que é assim, né? Enfim, então o que está acontecendo? Se você der uma olhada, né? A nova lei de ocupação do solo está restringindo mais ainda no que se refere ao núcleo habitacional, né? O núcleo para desenvolvimento urbano, mas afrouxou um pouco, para atividade portuária. Até porque isso é controlado, no fundo, pela legislação federal. Aliás, tudo. A legislação federal, né? Enfim. E aí eu tenho algumas divergências, né? Tem nichos dentro do bairro do Caruara, no meio do bairro, tem nichos que está lá inserido como área de APP, área de preservação permanente. Não dá. No meio do bairro, todo o bairro razoavelmente adensado já, e tem um nichozinho na rua principal, né? Que tem 2 áreas lá. Isso não tem sentido, entende? Tem coisas que a gente não sabe. Eu acho que... Porque vai vir aí o túnel, né? Vai vir as estradas, e se a gente não tiver controle disso... Duplicação, eu esqueci, a duplicação do Rio Santos também. A duplicação da Rio Santos. E se a gente não atentar para isso... E aí o que eu defendo, que a área já inserimos já na lei de uso e ocupação do solo, que vai ter um prazo aí, eu acho que é de 1 ano, né? Para que a gente tenha um projeto de desenvolvimento sustentável para a área continental. Precisa ter, não tem absolutamente nada, né? Só restringe, mas não consegue controlar. Sim. Porque não controla. Quando você vai na Rio Santos, é só você passar ali
onde fica a polícia, passando ali em Monte Cabrão, passou logo lá no início. Logo no início, passou a entrada de Monte Cabrão, 1 quilômetro à frente tem uma base da polícia rodoviária, né? Atrás, lá no meio, meu irmão, desmataram tudo já, fizeram barraco, fizeram isso, fizeram aquilo, né? Então as pessoas vão e fazem, quando eles vão enxergar, já era. E para tirar, né, tem uma ação, o pessoal que mora no Morro da Mineira, que é do lado esquerdo, né, da Rio Santos, ali em Monte Cabrão, do lado da esquerda, né? Ali, porque Morro da Mineira, que a primeira pessoa que mudou para lá está viva ainda, né? Mora lá há décadas, né? A ação é de 1990 e qualquer coisa, transitada em julgado, mas não tira, porque vai levar aquele povo para onde? Precisa construir habitação, ou seja, o Estado entende? Sim. Tem que regularizar o que está lá. Precisa regularizar o que está lá, precisa construir habitação popular, precisa fazer isso, regularizar e arrumar e tomar conta, bota drone, bota isso, bota aquilo, e não fazer o que tem que ter. A cidade de Santos está congelada já aqui na área insular, não tem mais o que fazer, não tem espaço para lazer, não tem espaço para nada aqui, entende? A minha divergência, embora seja um ambientalista, eu reconheço que alguma coisa tem que ser feita lá, que é um plano, um projeto, um plano de desenvolvimento sustentável, né? Para que aquilo não vire um favelão, não vire um dique da Vila Gilda para o futuro. Era Exatamente. Isso. É um desafio enorme aí, obviamente, até pegando esse gancho, só acha que a prefeitura ela dá atenção especial para a área continental ou fica devendo muito aí em relação... Fica devendo, sim. Né? Fica devendo, a gente fala, mas fica devendo. A área o foco é só na área insular? A área continental... Não dá voto? Também? Dá voto. Dá voto Caruara é o maior bairro lá, vota 600 pessoas. Quando votam em Santos, né? Muitos votam em Guarujá. Muitos deles... Caruara, boa parte do pessoal está empregado. Não oferece oportunidade nenhuma de emprego. Então, o pessoal de Caruara vota normalmente em Bertioga. O pessoal de Monte Cabrão vota ou no Guarujá ou em Cubatão. E o pessoal ali como é que se diz? Do Vale do Quilombo, normalmente é em Cubatão, porque é mais perto de Cubatão, é na divisa, quase na divisa com Cubatão, entende? Então, eu conheço bem aquela área, porque eu gosto daquela área. Aliás, eu sou o vereador mais votado de lá, né? Exatamente. Mas lá é complicado, né? Lá precisa realmente, tinha que ter alguns convênios com a Prefeitura de Santos, tinha que ter convênio com a Prefeitura de Bertioga, né? Para ali em Caruara mesmo, né? Porque ela tem um bairro de Caruara, que é Caibura, fica encostado no bairro de Caruara, atravessou a pista, você está... Né, a pontezinha aqui, entende? Né? Podia ampliar os serviços médicos, os serviços, sabe, tem tudo que a prefeitura oferece e tal, num convênio, mas isto não é olhado, né? A área continental não é vista como deveria ser. Ali é o futuro da cidade de Santos. Sim. O futuro ali, e não tem jeito, né? Uma hora aquilo vai ser ocupado, né, de alguma forma, de forma indevida, né? Que aí não vai, sabe... Porque não tem jeito, né? As famílias crescem, sim. Né? Processo natural. As pessoas nascem, é um processo natural. Então vamos organizar. Né? Eu gostaria muito de ter o bairro organizado. E é isso que nós estamos discutindo, mas isso vai... Algumas coisas o Glaucus já compreendeu que tem que ser feito, né? Então nós devemos definir isso ainda este mês. Esse mês agora ainda? Este mês. Aí para votação, só ainda esse semestre? Esse semestre a gente ainda vota. Deve ser a gente ainda vota esse semestre. Dos vereadores, o senhor é mais próximo lá, conhece melhor a área continental. Conhece, não, mas já teve várias audiências públicas lá. Tem algumas coisas que precisam, mas é pouca coisa. Agora, né? O mais importante já está lá, que é o plano, a necessidade parece que é um ano mesmo, né? De ter um projeto de desenvolvimento sustentável. Aí sim, aí se pensa a cidade de forma sustentável como um todo. Exatamente, que é um grande desafio, até porque, voltamos a dizer, a área continental, ela tem às vezes as pessoas não se ligam nisso, mas ela tem uma potência enorme. Vamos ter o túnel. Turismo ecológico. A gente tem que é até um absurdo, as pessoas têm que pegar o ônibus, você mora em Santos, pega o transporte de outra cidade para chegar em Santos. Né? Agora tem a ideia de ter uma ligação mas o túnel não vai resolver esse problema. O túnel para ligar Santos a Santos teria que ser ali na área do Valongo, no Valongo, no caso de uma ligação Santos a Santos, né?
Uma ilha de anos. Não, poderia ser com túnel nem, mas parece que lá é muito caro. Tinha um projeto da ponte, lembra? Sim. Né? Tinha um projeto da ponte do Márcio, quando o Márcio foi governador, tinha um projeto da ponte, mas aí abandonaram com uma série de desculpas. Não, porque o navio vai bater, vai derrubar a ponte, vai fazer não sei o que lá e tal, blá, blá, blá. Enfim, é que o túnel é mais caro, né? Então vamos fazer o túnel que é mais caro. O túnel aí, vamos aguardar, e tem também a segunda pista da Imigrantes, e tudo isso aí, terceira pista, desculpe, tudo isso, vereador, dentro do contexto que a previsão é 2031. 2031 está aí já, batendo a porta, né? E a gente sabe que planejamento, tudo isso demora, que esse é o grande desafio, né? Como é que a gente vai fazer tudo isso daí em tão pouco tempo? Porque, como o senhor falou, à medida que mais pessoas ocupam essa área, que o senhor falou, uma área ali perto da base da Polícia Rodoviária, a tendência é você trazer mais pessoas para aquela área, e muitas vezes sem uma infraestrutura, e aí você vai ter mais problemas sociais, né? E até a questão da segurança, crime organizado, está se infiltrando naquela área. Exatamente. E quando o crime organizado se infiltra, para combater é difícil, você sabe perfeitamente disso. É difícil, né? Casos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E já pensar existe, muito, já está né? presente o crime. Já está presente, infelizmente. Está em tudo quanto é lugar. Exatamente. E aí, obviamente, o Brasil está né? contaminado, né? Depois da dengue, da chikungunya e do Covid, né? Eu acho que o mais permeia o Brasil hoje é o crime organizado. É um problema seríssimo, e é claro, se você tem pouca fiscalização, tem pouca polícia, tem pouco tudo, é espaço, obviamente, para o crime organizado crescer e avançar aí nesse aspecto, né? A gente torce aí porque é uma área importantíssima, uma área riquíssima, bela, e merece aí ter uma atenção especial. E a gente lembra, né? O Oswaldo Justo, saudoso ex-prefeito Oswaldo Justo, sempre falava da área continental, era motivo de chacota, inclusive, né? Quando se falava da ligação, né? Nesse sentido, mas está aí, a gente está quase mais de 40 anos, e até agora a gente patina nisso. O primeiro projeto, né? Quem primeiro levantou isso aí, que mandaram para mim lá atrás, há uns 8, 10 anos atrás, quando se falava, o primeiro projeto foi uma ponte, tu lembra a ponte que eles inauguraram? A ponte, que era aqui na ponta da praia, a maquete da ponte, que foi uma gozação, só o Zé Serra, né? Naquela época, antes daquilo, eu recebi, foi do próprio jornal, não foi o jornal que me mandou, mas me mandaram uma foto, depois ela circulou por aí, que é de 1928, ou seja, tem 97 anos, né, que tem projetos para fazer essa passagem, quando Guarujá era Santos, quando Cubatão era Santos, entende? Era desde essa época. Hoje, né, Cubatão já está, né, Guarujá, Bertioga é da minha época, eu fui vereador, né, quantas sessões eu fiz, né, era área nossa, né? Sim, Bertioga. Não sei se foi interessante, né, enfim, de qualquer forma, né? Eu fui um dos que votei a lei para dar autonomia para Bertioga. Bertioga hoje é uma nova cidade, né? Foi importante também porque Santos fazia divisa com São Sebastião, né? Isso. A gente aprendia na escola que era São Sebastião, que era Salesópolis, São Sebastião, né? Que era a divisa de Santos pelo tamanho aí, nesse sentido. É claro que hoje Bertioga, município mais novo, inclusive vai fazer aniversário agora em maio também, né? E merece, obviamente, um olhar especial, que já passou o Mongaguá em termos de população, está crescendo também muito rapidamente, tem os seus problemas sociais. E lá tem uma cidade dentro da cidade, né? Exatamente, que é o que garantiu também a economia da cidade, né? Esse é o grande desafio que a gente espera também nesse aspecto, porque na área portuária a gente tem aí também em 2031 a previsão, tivemos uma audiência pública recentemente em Guarujá, em Santos, um novo terminal, que é o TPL. Super terminal. Que vão ser 5 modalidades que esse super terminal vai oferecer. Isso também vai impactar não só a área ambiental, tudo, né? Se essas rodovias... Você teve na audiência? Não, mas eu conheço o projeto. Conhece o projeto? É do Grupo Triunfo, se não me engano. Isso é coisa de louco. Vão ser 5 atividades simultâneas que o terminal vai fazer. Um super terminal, não tem container nesse caso, mas se não me engano é terminal de fertilizantes, né? Tem silos também de grãos, né? Vai ser um super terminal que é ali, perto ali onde está o navio, né? O próprio seu colega Chico Nogueira, o navio ali... ali naquela área. Próximo, ele já se demonstrou a preocupação também, que ele é um outro crítico a respeito do navio
né, de que está ali naquela área. Tudo ali é área continental. Do lado de lá é. Tudo área continental. O porto organizado, o município ele só pode ter suas limitações ambientais, mas assim, se o governo fala assim, aqui pode ser, o município não tem muita liberdade. Não tem muito, né? Porque o governo federal, a área da União... Tem hierarquia das leis, né? Exatamente. Primeiro a federal, depois a estadual, e quem menos apita é o município. Exatamente. Infelizmente. Só vai ter que adequar aí a legislação ambiental dentro do possível, mas esse projeto é um mega terminal, são mais de 1.500 empregos a expectativa, e já tem depois o Word ali também naquela área. Então a tendência, chegando no Cubatão, a tendência é essa área ser mais utilizada nesse aspecto. E é claro, naquela área também a gente tem a questão da destinação final do lixo, dos resíduos sólidos, que é um outro problema, que as pessoas acham que o lixo deixa ali, o caminhão passa e simplesmente ele faz o transbordo ali na Vila dos Criadores, né? Tem uma área de transbordo dos caminhões pequenos, né? Eles deixam tem lá uma área de transbordo, põe nas super carretas, que aliás que criam um problema para aquela comunidade, você não acredita o que aquela comunidade está sofrendo lá, a comunidade da Vila dos Criadores. Agora, né? O espaço do Aprodesan aí nesse ali naquela comunidade tem algo em torno de 1.000 famílias, algo em torno de 8.000 pessoas morando ali na Vila dos Criadores, né? Que é uma área nobre para a área portuária. Então, eles estão e pelo jeito vai entrar na poligonal do Porto. E aí tem aí um projeto que o Pomini está encaminhando, né, de negociar com a comunidade para eles saírem dali para uma outra área, né? A outra área ali, talvez ali mais na área mais central aqui da cidade. Ali no Jabaquara. Né? Onde está o Baiar de hoje. Onde está a Transbrasa hoje também. Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Vereador, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos falar muito sobre porto, especialmente o STS-10, ou o Santos Tecom 10, que é uma outra história também, os impactos que vamos ter nesse sentido também. Depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o presidente do PSB Santista, vereador e escritor também. A gente vai falar também, né? Escritor está lançando novos livros aí. Esse ano tem mais um. Esse ano não. Esse ano não. Já lancei o ano passado. Ano passado, sucesso também. Vereador Benedito Furtado também, sempre aí envolvido na área cultural também, na área do meio ambiente também, né? A gente falou no bloco anterior duas questões, né? A respeito do hospital veterinário, que eu acho que é importante, isso é uma luta sua também, ali na Zona Noroeste, né? Está discutindo como vai ser a previsão de entrega dessa obra que foi prometida pelo governo do estado e acabou o município, né, por meio do prefeito Rogério Santos, acabou assumindo esse papel aí nesse sentido, com verbas parlamentares, e a discussão também se vai ser OS, se vai ter concurso, enfim.
Qual a expectativa do hospital, vereador? O senhor que está bem à frente aí dessas questões. O hospital deve ficar pronto, estava previsto para terminar a princípio agora em maio, né, abril, maio, né? Houve algumas intercorrências, né? Teve que ser feito algumas adaptações, depois e agora está previsto para setembro. Né? Setembro. Eu acho que deve sair em setembro. O problema é que ainda não está definido. Eu tenho insistido que a gente, para tornar o hospital ágil, né, que a gente terceirize, né, a gestão. Eu acho que tem que ser terceirizada a gestão. No molde das UPAs, né? Difícil você hoje, para um concurso público, contratar um médico veterinário, você leva 3, 4 anos. Um médico, né? Enfim, a gente tem que ter agilidade. O hospital é o tipo da coisa que nessa área é complicado, né? A gente vê de vez em quando coisas que você não imagina, né, que ocorram. Vou dar um exemplo para você, né? Numa policlínica, de repente, por causa de aquele negocinho aquele aparelhinho que põe na boca das pessoas, não sei o nome daquilo, né? Por causa de uma agulha, de um negocinho, e fica aquilo, às vezes o profissional fica um mês parado, não tem peça de reposição, não tem isso, não tem aquilo, para comprar. Sim. Tem que fazer 3 orçamentos, ou então tem que fazer licitação. É uma briga. Não. E você não tem jeito. Se você terceiriza, você põe o pacote todo e resolve o problema. Né? Isso é um problema também nas policlínicas. Em tudo, né? Tenho conversado com o secretário Fábio, é um problema, porque, por exemplo, quebrou a máquina de obturação do dentista. Isso. Como é que faz? Tudo é difícil, né? Então a gente tem que ter mais agilidade, né? Não dá, não tem agilidade. Raio-X, né? Quebrou, e aí demora. Enfim, aí, espera, a pessoa o ar-condicionado, é só tudo. Porque esse problema com esse ar-condicionado é outra loucura. Tudo é difícil. Né? O ar-condicionado na minha casa quebra, eu chamo o cara e ele arruma. Né? A iniciativa privada é ágil, ela resolve o problema mais rápido. Né? Às vezes tem as gambiarra, tem as sacanagem, né, meu irmão, sabe? Mas aí é onde funcionam os órgãos, nós, o Tribunal de Contas, enfim, tudo, né? O Ministério Público, a gente tem que ficar em cima e tal para verificar essas coisas, né? Mas nós temos que ter, a máquina pública precisa ser azeitada, precisa ser melhorada, não dá para ela ser tão lenta. Exatamente. E tem até, pegando o gancho da proposta, até o ministro do Comércio, Empreendedorismo, Márcio França, inclusive, é uma ideia muito interessante das MEIs, né? Justamente o cidadão que tem uma pequena MEI, ele tem o problema do ar-condicionado lá, ele tem, por isso que tem que ter, obviamente, cuidado, ele pode escolher lá, olha, só que o município tem que estar habilitado já junto ao Ministério. Você sabe se a Prefeitura de Santos já se habilitou? Porque aí para fazer esses pequenos serviços. Realmente assim. Eu não sei e vou até verificar isso, foi bom você me lembrar. Porque para se habilitar, porque às vezes, eu acho que se não me engano, algo em torno de R$5.000, R$6.000, para poder fazer conserto do aparelho de ar-condicionado. Às vezes está lá, por exemplo, o setor de vacinas, que você precisa de ar-condicionado, senão você está... Geladeira adequada, né, enfim, uma série de questões. E aí você tem o quê? Você para tudo, dá um baita do problema, tem que fechar a unidade, muitas vezes escolas, a mesma coisa, e às vezes simples trabalho de alguém para arrumar o ar-condicionado. Né? Às vezes a troca de uma torneira, coisas simples. Mais simples do mundo. Exatamente. Lá, 3 orçamentos, até pegar, o cara não quer dar porque é prefeitura. Ih, minha filha, é uma briga. Exatamente. Né? Isso não funciona. Essa ideia do ministro Márcio França, que já está em execução, só basta os municípios fazerem aí os convênios com o Ministério, é uma ideia muito interessante que merece ser melhor explorada, inclusive. Eu vou explorar isso já. Exatamente. É uma ideia bem interessante. Eu vi ele falar sobre isso, mas não sabia que já estava... Não, já está. Só basta os municípios se cadastrarem. E ele até fez um apelo para as cidades se cadastrarem para poder ter esse convênio aí. E você, no caso do AMEI, ele pode ter, que se quiser escrever, ele pode recusar também, falar, não vale a pena porque eu só pago, o meu serviço é R$2.000, falar, só tenho 1.500, aceita ou não aceita? Aí passa para outro, e ele também vai no entorno, segundo o ministro, a exposição que ele fez, vai no entorno dentro do aplicativo, fala assim, vale a pena, por exemplo, eu moro aqui estamos aqui no Imbaré, aqui em Santos, vale a pena atender um cliente lá na Zona Oeste, no Jardim da Rádio Clube? Eu posso escolher se vale ou não vale a pena, enfim. Tem algumas vantagens. Santos é uma cidade relativamente fácil, mas na capital, por exemplo, é muito mais complexo isso daí, né? Então a ideia é interessante também nesse aspecto. Vereador, a gente está caminhando para o final, um dos temas a gente tem abordado muito aqui,
e há uma preocupação muito grande também a respeito do que será ali naquela área do Valongo, né? Aquela área que você tem ali o terminal do STS-10 ou Santos Tecon 10, que o governo federal já anunciou, que é a área federal, já anunciou, e vai passar ali, a gente tem o terminal de passageiros, você tem ali uma área que é uma área tombada também, né, que tem toda uma preocupação nesse sentido, né? Teve a exposição também agora, exposição ferroviária, ali vai ter um museu ferroviário, junto ali também com o futuro terminal de passageiros, enfim, uma área, mas voltado ali especificamente para o STS-10. A gente vai passar por uma mudança ali muito importante nesse sentido, e se não houver obras de infraestrutura suficientes para atender aquela demanda, o senhor que é da área portuária conhece muito bem também nesse sentido, a logística e o caos que pode ter naquela região ali, sem contar os impactos ambientais também, que a gente tem uma área ali também, que é uma área que pelo mapa, a gente tem até algumas imagens aí, se o Felipe puder colocar, é uma área que vai simplesmente nivelar, o V vai desaparecer e vai nivelar, vai ampliar dos 602 mil metros quadrados que tem a área para um pouco mais de 622 mil metros quadrados e vai alinhar com o terminal que já existe hoje, no caso o terminal da BTB, como se fosse um grande terminal só, apesar de que podem ser empresas concorrentes. Como que o senhor avalia? O senhor que é da área do porto também, como o senhor está avaliando esses assuntos que volta e meia a gente tem discussões na Câmara? É claro que tem as nossas limitações, mas tem alguns pontos que o município vai ter que botar travas também, que senão vamos ter problemas ali. Bom, até para as pessoas, para a gente compreender o porto, né? O Porto de Santos, né? Ele inicia ali na área do Valongo, né? Sim. Mas, na realidade, ele se consolida a partir, eu diria que dos anos 30, 40, né? Ele vinha desde o terminal da Alemoa, né? Terminal da Petrobras, que tem lá, né? Tem um terminal da Alemoa, depois tem a BTP, né? Aí depois você tem várias... que nem a Vila dos Criadores, que pode virar área lá. Temos até um mapa. Isso já é para frente, né? Temos até um mapa aí que mostra, né, essa expansão, que hoje ele não é alinhado, tem um V ali, né, vereador? Tem um V, ele vai ser alinhado onde está o berço 4. Nessas áreas de vermelho aí, sabe o que tem aí hoje? Hoje aí é o habitat natural de dezenas, se não... Aí fica mais claro para quem está nos acompanhando. Veja bem. Tem uma vegetação ali também. Mas é aquela vegetação, veja bem, aquela vegetação que tem ali, né, ali tem o trilho, né, e tal, né? Tem uma vegetação ali que eles estão pretendendo usar aquela área também, né? Que ela fica um pouco para cá, né? Não tá, né? E a vegetação, e ali é o habitat natural daqueles eu diria que tem algo em torno de uma centena, se não mais, de jacarés do papo amarelo, que são animais que estão em fase de extinção, né? Estão ameaçados de extinção, né? É um mangue que tem ali, tá vendo aquele mangue ali, ó? Aquele mangue ali na frente. A informação que eu tenho aí, a informação que eu do terminal do Santos Tecon 10. Mas eu até essas áreas aí eles já estão trabalhando no sentido de aproveitar também essas áreas e colocar, não a que está para o lado de lá, né? Mas essa que está aqui para o lado de baixo, tá vendo? Aí, nessa área aí, né? Tem uma área grande aí que fica, né? Então você tem lá o Cais do Sabuó, depois vem o Valongo, né? Aí pega aí começa o armazém 1, de 1 para frente, né? No armazém 1 é onde vai ficar ali no Valongo, o armazém 1 vai terminal de passageiros. 1, 2 e 3. Em seguida, né? Valongo, já tem ali. E ali tem uma briga, né? Também entre os diversos interessados, né? Mas eu acho que quem vai sair vitorioso nisso é o TST-10 mesmo, não tenho a menor dúvida, né? Sim. São mais poderosos aqui, quem manda é o poder, né? Internacional. É o poder internacional, é o capital multinacional que está dominando o Porto. O Porto hoje, né, quase todos os terminais, né, enfim, são de grupos internacionais, multinacionais, né? Era uma previsão que isso ia acontecer. Eu acho que a verticalização vai acontecer, do armador também ser o dono do terminal, é uma tendência, porque é uma briga jurídica. Alguns advogados são contrários a essa questão de você ter esses terminais serem operados pelos grandes armadores, que já acontece. Já acontece. Aqui. A Santos Brasil é um exemplo, que já adquiriu agora recentemente o grupo francês CGM CMA, né? Isso acontece na BTP também, com duas grandes empresas que são concorrentes, mas no caso da BTP elas estão unidas aí, que é a Maersk e a MSC,
E você tem ali essa área aí que é a menina dos olhos, né? São as duas últimas áreas que tem. Essa área e a área aqui do lado, aqui na margem direita, né? Na margem direita, essas duas áreas. Essa área que eu digo que é uma área razoável, né? E tem também a área da Vila dos Criadores, né? Que é uma área grande, de mais de 400 mil metros quadrados, né? Uma área extensa, né? Que para eles é uma mina de ouro, né? É o que resta, não tem mais nada aqui. E né? o terminal de passageiros mudando, que aí vai sobrar essa área, que não é uma área extensa, mas é bem localizada aqui também, em Outeirinhos. Que aí é complicado porque também não tem muito calado ali, né? Ali é mais complicado, né? Ali no Outeirinho, enfim... A parte mais... Eu não sei como é que eles vão fazer também lá para o fundo, né? Lá para o fundo eu acho que tem mais espaço para dragar, mas quanto o canal lá abre um pouco, né? Enfim, aqui, nesse trecho aqui do Outeirinhos, você vê que o canal é mais curto, mais estreito, né? Enfim, então eu vejo isso, rapaz. Sou como portuário, conhece como muito portuário bem, eu conheço isso, mas é uma preocupação porque cada vez a cidade vai ficar mais... Aqui, a área insular, né, cada vez ela vai ficar mais, eu diria que, adensada de uma forma... Né, isso aqui vai ficar insuportável conviver aqui, né, porque o Porto está engolindo a cidade, né, o Porto vai engolir a cidade, cada vez ele não tem jeito, aí são linhas férreas, ou então caminhões, não sei, sabe, produto que vem para o Porto, seja granel, seja sólido, seja líquido, granel líquido, granel sólido ou container, né, que são, não voa, entende? Vai ter que entrar e sair da cidade. Como é que, entende? Essa é a grande preocupação que a cidade tem que ter, tem que se projetar para isso, né? E na parte, a gente falou da área continental, e na parte insular, existem discussões aí para uma reformulação? O próprio secretário falou que quer plantar 10 mil árvores, porque também a gente tem esse preço, a gente está pagando esse preço por essa verticalização, temperaturas, bolhas de calor. Reportagens mostram aí que Santos está se tornando... Mas para fazer a planta... Veja bem, plantar árvores... eu sempre ouço um monte de gente... Plantamos. 10 árvores, mas né? são mudas. Mas aí você planta, a muda morre... Exatamente. Você planta, a muda morre, você planta, a muda morre... Não é só plantar. Que tinha lá 40, 50 anos. Não é só plantar. Então você tira uma árvore que tem 30, 40 anos e tal, põe uma mudinha. A muda... garante que ela vai ficar... De cada 10, metade morre. Né? Tu plantou 5 mil, morre, porque não tem os cuidados, né? Você tem que ter os cuidados. Se é na frente de uma casa, né? Conversa com o morador, olha, tem que aguar, tem que fazer isso, tem que botar água na planta. Na hora de fazer a cava, né? O buraquinho lá e tal, tem que ser tratado, aqui tem que ser tratado, né? Primeiro injetar água, botar água lá dentro. É como eu faço lá no meu sítio. Lá no meu sítio já morre. Eu fico louco. Eu planto uma mão de obra para conseguir a muda e morreu. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter equipes especializadas para isso, né? E a gente não enxerga essa coisa com essa mudança que houve na prefeitura agora, juntar o desenvolvimento urbano com o meio ambiente, isso é muito complicado. Isso ainda não engoliu. Nossa, não é que engoliu, não dá para engolir, filho, não dá, né? Enfim, você me desculpe, mas o Glaucus, que é um bom secretário, ele não tem condições de sustentar duas secretarias pesadas e antagônicas, né? Meio ambiente. Mas uma hora a gente vai decidir isso, o prefeito vai, né, refletir sobre isso e vai voltar à Secretaria de Meio Ambiente. Meio ambiente é uma pasta aí que você não tem só questões ambientais, você também tem espaços, né? Tem o aquário, o hectare, né? A área de proteção e bem-estar animal está lá, né? Tem os licenciamentos ambientais, tem toda uma pasta importantíssima, toda a fiscalização ambiental da cidade. Complicado. Vamos ver, mas é importante a gente discutir também qual é a Santos que os santistas querem, né? Eu acho que passou da hora, aliás, né? Passou da hora. Qual é a Santos que os santistas querem, porque a gente não está nem entrando no mérito também, a gente está vendo toda essa movimentação nesse sentido. A gente discutiu ainda o que será, e com a própria Petrobras já achou petróleo a 245 quilômetros daqui de Santos, aí é de Santos, não é no litoral norte, não é a bacia de Santos, mas não está se falando de Santos mesmo, não só Santos, mas toda a região, e a gente não vive sozinho, a gente vive numa região metropolitana, né? Então o impacto que isso vai ter, a gente envolve questão de urbanização, questão de segurança pública, questão de habitação,
os preços cada vez mais elevados. Se a gente tiver uma nova fase pré-sal 2, né, vamos aguardar, né? E a gente tinha que ter aqui, nós tínhamos que ter, na realidade, uma região metropolitana de fato. Exatamente. Não é só de fato e de direito, de fato e de direito, de direito e de fato. De tal forma, né, que essa coisa funcionasse adequadamente, né, se pensando na região. Exatamente. Sistema de transporte, sistema de tratamento de esgoto, sistema de coleta de lixo. Sabe, as políticas precisavam, né, ser pensadas coletivamente e não são. Exatamente. Compras públicas, né? Você criar um consórcio dos municípios na aquisição, por exemplo, de insumos na área da saúde, você barateia, né? Você tem um volume maior. Não, cada cidade compra o seu e vivemos... Você tem um transporte coletivo, né? O Estado faz um transporte intermunicipal, né? O Estado, intermunicipal, o município de Santos tem um transporte, o município de São Vicente tem outro transporte. Por que não tem, né, um sistema unificado, né? Por que o Estado tem que estar metido nisso? Você lembra quando, não é do seu tempo, que você é muito mais novo que eu, a gente tinha o bonde 1, passava por Santos e São Vicente, rodava tudo, e o bonde 2 que fazia o inverso, né? Lá atrás já tinha, a nossa Santos e São Vicente já era metropolitano, já tinha o sistema de transporte na época do bonde, era metropolitano, né? Sabe? A passagem era uma única, um único preço, né? E aí a gente evoluiu e involuiu. Entende? Isso não tem sentido, meu. Exatamente. Infelizmente. Santos e São Vicente é uma cidade. Nós somos uma única cidade, né, meu irmão? É uma ilha, cara. Estamos juntos aqui. Vamos trabalhar junto, né? Exatamente. Não adianta chorar lá no palanque, né? É verdade, vereador, é verdade. Ilha de Guaiaó, que infelizmente também já deixaram de lado. Se até a ilha foi deixada de lado. Até, né, os Guaiaós foram expulsos de Santos. Né, infelizmente. E até hoje prometeram placas, prometeram uma série de coisas, e até hoje ninguém sabe mais. Vereador, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante aqui, trazendo esclarecimentos importantes aqui para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Muito obrigado mesmo. Sou eu que agradeço. Agradeço aos que tiveram a paciência de nos ouvir, né, e nos assistir, né. Sei que a gente não agrada muito, não somos bonitos, né, mas a gente quebra um galho. Obrigado aí pela... E sempre que precisar é só ligar. Muito obrigado mesmo. Esse foi o vereador Benedito Furtado, que é presidente do PSB de Santos, que foi recém-empossado, né? E ele, obviamente, está muito animado aí com as mudanças, a nova geração de jovens entrando no PSB. Falamos também sobre Câmara Municipal, também o projeto da lei que vai mudar o uso de ocupação do solo na área continental, enfim, entre outros temas, porto. Assuntos não faltam. Se você quiser acompanhar o programa nas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Reprise, 5 horas da tarde, na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia, até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.